A gente sabe que o ambiente político ele influencia na economia, em política fiscal, que vai ter impacto também na política monetária do país. A gente viu um governo eleito que tinha uma política muito diferente do governo do Paulo Guedes e lá atrás também do Michel Temer, que era de reconstrução das contas públicas. Essa era uma pauta que desde a época principalmente do segundo governo do Fernando Henrique, teve um ajuste importante das contas do país, que historicamente sempre foi um problema no nosso Brasil, né, as contas públicas que, geravam um endividamento muito alto, ou uma inflação muito alta, ou os 2, isso na década de 70, 80. E no final da década de 90, os anos 2000, a gente respeitava ali o chamado tripé macroeconômico, em que um desses pilares do tripé era a responsabilidade fiscal, que foi jogada ao alto pelo governo Dilma, das suas mais variadas, formas, inclusive resultou no impeachment dela, né, a pedalada fiscal, que nada mais foi do que uma tentativa contábil de mascarar alguns gastos públicos. Inclusive isso aqui está acontecendo novamente, né, tira o pé de meia do arcabouço fiscal, tira a ajuda do Rio Grande do Sul, deve ter umas 10, 15 pautas ali que estão fora. Eu, não sei vocês, quero até saber a opinião de vocês, mas nem olho mais déficit público, porque para mim não vale nada. Eu olho muito mais o endividamento público, que está, infelizmente, batendo máxima histórica, apesar da arrecadação estar muito forte. E então, eh, eu acho que a próxima eleição vai determinar o ambiente de investimentos dos 4 anos subsequentes. A gente vai ter um governo de continuidade dessa política, que, na minha visão é insustentável e vai só levar a juros mais altos ao longo do tempo. Isso obviamente tem impacto no mercado acionário, né, quando a taxa de juros aumenta, a taxa de desconto dos investimentos aumenta na mesma proporção, e por conta disso os investimentos valem menos. Ou vamos ter um governo que segue uma linha de maior responsabilidade fiscal, e por conta disso a gente passa a ter juros menores, mais investimentos no país. Ainda é uma dúvida, né, assim, eu tenho olhado muito aquele Polymarket, que historicamente tem acertado as eleições pelo mundo. No Brasil ainda é algo novo, então o volume ainda é baixo, mas hoje está numa situação de moeda para cima. Se você pegar os candidatos governistas, eles têm hoje, 54%, eu somei logo antes de entrar aqui, enquanto a oposição tem por volta de 46% ali das chances somadas no Polymarket. Pode parecer brincadeira, mas historicamente essas casas de apostas elas têm acertaram a eleição dos Estados Unidos, e elas reagem em tempo real aos acontecimentos. Então na hora que o Trump recebe um tiro e sobrevive, já sobe nas pesquisas, já vem aquela comoção, daí o Biden sai, entra a Kamala, já entra a Kamala com maiores chances do que tinha o Biden, e o mercado foi se ajustando. Então, essas casas de apostas, elas têm um valor, né, e de certa forma uma outra casa de apostas é os juros no Brasil, que também a gente consegue acompanhar, e a gente vê que seguimos num cenário, indefinido. Eu não quero fazer análise política, eu gosto de analisar o que o mercado está precificando. Eu prefiro tentar tirar meu alfa, né, ganhar, meu retorno acima da média em ativos no micro, e eu pego, coisas do macro e pego essas premissas como elas vêm dos especialistas. E hoje as eleições, elas de fato estão indefinidas, embora elas definam como que vai ser o resultado dos próximos 4 anos em termos de juros. Então, Uhum. é um cenário muito incerto para o investidor. Você até falou isso sobre o que o mercado conta pra gente, porque eu tenho discutido muito isso aqui, nas lives que eu faço, nos podcasts, porque a gente parece começar a observar um cenário que ele é assimétrico. Sim, E aí eu com digo certeza. assimétrico para a alternância de poder, porque a gente vê precificado tanto em bolsa quanto em títulos do governo, um cenário de manutenção do governo, mais provável a manutenção do governo. E aí cada vez que isso acontece, mais depreciados os ativos ficam por conta Sim. da política atual, que faz com que os juros fiquem altos e esses ativos acabam
perdendo um pouco de atratividade. Você acha também isso? Você acha que existe assimetria? Eu tendo a concordar com você. E outra coisa, Igor, as empresas brasileiras, as listadas, a gente tem visto que várias delas têm aproveitado esse momento de maior juros para ganhar participação de mercado. Quem está sofrendo mais, você pega as inadimplências dos bancos, são as pequenas e médias empresas e elas não aguentam, né? Não têm acesso ao mercado internacional, não conseguem pagar taxa de juros com spreads menores. Então tem empresa listada que está se capitalizando a CDI careca, vocês sabem disso, né? Sim. Enquanto uma empresa menor está pagando 21, 22% ao ano. Então, por incrível que pareça, esse ambiente volátil não necessariamente é ruim a médio e longo prazo para as grandes empresas do Brasil, porque quando a água começa a subir, o menorzinho começa a ficar com o nariz debaixo d'água mais rápido, né? Então, ele começa a não aguentar, fecha as portas e o grande sobrevive. Isso está acontecendo em vários mercados. Então, isso pode ser algo bom para as empresas listadas a médio e longo prazo. Óbvio que eu não acredito que isso é bom para o país, a concentração de riqueza e de poder, mas é o cenário que nós temos. Então, não necessariamente é ruim para as empresas esse cenário. O cenário de crise no Brasil, geralmente, ele é concentrador de market share, de participação de mercado nas grandes empresas. Eu imagino que seja concentrador de riqueza em algum grau Com também. certeza, com certeza. A gente pega. Então, um camarada que tem aqui seus 5 milhões, não estou nem falando de 50, tô falando de 5, ou seja, um médico, o dono de 3 imóveis, assim, o equivalente, né, o patrimônio equivalente. Não é algo impossível, não é algo inconcebível. Sim. O cara, ele tá ganhando 15% ao ano, Sim. tranquilo, tomando seu café. Porra, assim, para quem tem algum patrimônio, dependendo do ponto de vista, Sim. que esse momento ele é muito bom, os ativos estão depreciando, o cara tá jogando para dentro da cesta coisa boa. Os juros, eles nada mais são do que o preço do dinheiro. Eu tenho um dinheiro, você talvez queira esse dinheiro, eu te empresto 100 e daqui a um ano você me paga 20, que é um juros altos comparados com o resto do mundo, né, Vitão? Esses 20 é lucro para mim e é um custo para você. É. Então, quando sobe os juros, eu não acho que é bom para o país, porque isso inviabiliza vários investimentos, infraestrutura que o Brasil precisa. Mas para o poupador, que é provavelmente quem está nos assistindo aqui, tende a ser bom. É concentrador de riqueza, isso não necessariamente é bom para o país, mas é bom para o poupador, que é 10% da população. Então a gente vê esse ambiente de juros altos como concentrador de riqueza. Além disso, Vitor, ele inibe um canal de transformação social que é o empreendedorismo. Os juros mais altos, ele torna a atividade empresarial, tomador de risco, aquele cara que compra no atacado, vai lá no atacadão, compra uma picanha e monta um restaurante ou monta um, um, um food truck, os juros mais altos faz ele pagar mais caro nesse food truck, na parcela, faz ele pagar mais caro na picanha, porque quem está vendendo para ele essa picanha bota os juros embutidos, porque ele vai pagar em 30 dias. Então, o canal de transformação social, que é o empreendedorismo, ele fica mais frágil quando os juros sobem do jeito que estão. Então, além de concentrar a riqueza em quem tem, tira uma ferramenta de transformação social, ou pelo menos tira poder dessa transformação social, que é o empreendedorismo, né? Eu sou um empreendedor, vocês são aí também, então isso atrapalha a vida do empreendedor. Tem 2 coisas que eu tenho que falar. Você comentou que algumas empresas conseguem emitir dívida, às vezes, no mesmo preço do Tesouro Federal. Aí só para explicar, para quem está em casa, o que que isso quer dizer? É como se o mercado estivesse dizendo: "Essa empresa é melhor pagadora do que o governo federal", o que é um grande contrassenso, não é isso? Tem um risco intrínseco mesmo. Questão tributária também, né? Muitas dessas emissões são em veículos incentivados, e quando os juros é de 15%, você economiza, sei lá, 20%, que é a tributação de algumas Faz rendas muita fixas, diferença no compound. é 3% ao ano. Então, isso cria, não vou dizer uma distorção, mas cria uma preferência dos investidores por veículos isentos, sobretudo quando os juros aumentam. Quando a Selic é 2,
essa isenção ela perde um pouco o poder, ela ganha, sei lá, 20% de 2% é 0,4, 20% de 15% é 3%, é quase 8 vezes mais. Então, quando os juros sobem, a atratividade dos veículos isentos, que na minha opinião são uma ferramenta de incentivo a setores que são estratégicos, Uhum. e daí alguém pode falar: "Pô, é isenção aí pro agronegócio". Pessoal, estamos tomando um cafezinho aqui, isso aqui é agronegócio. Sem o financiamento de uma LCA, de um CRA, a alimentação vai ficar mais cara. Essa é uma realidade. O custo de financiamento vai ficar mais alto para o produtor e, obviamente, essa teoria de uma ministra do governo de que o tributo é na empresa e não no consumidor se mostrou frágil, né? Assim, quando aumenta um custo de tributação para o produtor, vai chegar no Sim, consumidor paga o consumidor. ao longo do tempo, né? Seja o produtor vai reduzir produção, ele vai passar para preço, é porque é um aumento que aumenta todos os produtores de café do Brasil. Então vai ser repassado para o preço. E daí alguém pode falar, pô, mas isso é um benefício para o agronegócio? Se você for ver no resto do mundo, o agronegócio ele recebe 10 vezes mais incentivo que o agro brasileiro. E se você pegar qualquer sociedade, ela tem suas predileções por não ter uma tributação igualitária para todos os setores. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, acontece em todo mundo. Alguns setores pagam mais impostos. Aqueles setores que, vamos dizer assim, não têm uma externalidade positiva, como tabaco, como álcool, jogo, eles têm uma tributação um pouquinho maior em todos os países do mundo e infraestrutura, saneamento, alimentação, imobiliário tem uma tributação menor. A gente só está seguindo o resto do mundo. Eu já fumei charuto, fumo menos hoje, mas mesmo quando eu fumava, eu reconhecia que, pô, tinha que ser tributado mesmo, porque isso aqui não faz bem, Uhum. né? Eh, às vezes tomo um vinhozinho lá, eu também acho que é justo o vinho ter uma tributação maior do que um investimento em saneamento. Eu já tenho saneamento na minha casa, mas 50% do Brasil não tem. Não tem. Eu acho justo até eu pagar um pouco mais no vinho, enquanto tem favelas aí no Brasil que não têm acesso a saneamento. Então, essas incentivadas, elas não são um benefício a Marajás e coisas do tipo. Elas existem de fato para tornar mais acessível e para incentivar o investimento neste setor de infraestrutura, alimentação e imobiliário, e menos em outros como apostas, tabaco e bebidas, que no resto do mundo também são mais tributadas. Eu acho até que o Brasil tributa pouco. Não sei se vocês já foram para o exterior, o preço do cigarro, o preço da bebida é bem. Não, eu lembro que uma vez eu acho que foi aqui em Guarulhos, eu estava indo para algum lugar lá fora, não sei aonde, aí tinha uma tabela mostrando, assim, o preço do pacote do cigarro no Brasil, e aí, sei lá, R$ 10, não sei quanto é. Só que é aquele maço grandão. Hã? Acho que é mais. Não lembro, é aquele grandão, é que eu não fumo, eu tenho outros pecados, mas Eu fumar também não não fumo, não mas não é. é mais. Aí ele mostrava assim, ó, aqui no Brasil custa, sei lá, aquele grandão de Marlboro custa, sei lá, R$ 100. Aí ele mostra que o equivalente em euro ou em dólar era, sei lá, cara, 20 vezes mais, assim. Tipo, meus amigos fumantes que moram lá fora estão ferrados. Eu tenho até uma história, assim, até pra deixar a conversa mais divertida, né. Você tem muito uma pergunta que eu tenho, você tem muito cliente, que imagino que a maioria seja brasileiro, os seus clientes, mas que moram lá fora e que têm investimentos aqui Sim, no a Brasil? gente tem de 5 a 10% dos nossos clientes têm esse perfil. E por que que eu tô falando isso? Os meus amigos que moram lá fora, eu tenho uma história muito curiosa. Uma pessoa que eu conheço, eu não vou dar grandes detalhes, ele ganhou uma indenização de um seguro em um país de primeiro mundo. Eu vou dizer em reais, eu acho que deve ser, vamos dizer 1,5 milhão, ou 1 milhão ou 1,5 milhão. Cara, se ele pegasse essa grana e comprasse, dava pra comprar, sei lá, uma kitnet no determinado país de primeiro mundo que ele mora. Quando ele transfere essa grana para o Brasil, em termos de rendimento, de juros, etcétera, cara, ele vive, vamos botar mal e porcamente, 1%. "Ah, Sim, mas tem que reinvestir, pipipi, popopó". Dane-se, vamos só falar do que ali do nominal. Cara, ele vive no melhor bairro da cidade, vai nos melhores restaurantes, faz tudo de bom. Então esse é uma das contradições de se ter um investimento muito alto. Ou seja, a gente está tão pobre no relativo que um camarada que não precisa ter um dinheiro da vida, ele já vem aqui para o Brasil e vive muito bem.
Ele chegava a conta Sim. assim, é isso já contando de um outro amigo, ele chegava a conta do restaurante, ele dava risada: "Ah, isso aqui vale tantas libras", tipo sacaneando a gente, entendeu. Sim. É, um dos motivos dos juros altos no Brasil, né, Vitão, é é que no Brasil a gente não tem uma cultura de poupança. Alguém pode falar: "Pô, tem outros países do mundo que têm déficit também e tal, por que que eles têm juros baixos e a gente não?". O Japão sempre teve déficits muito altos, mesmo a China. Só que lá eles têm uma cultura de poupança enorme. Daí é oferta e demanda. Por mais que tenha uma demanda de capital para o governo que seja alta, você tem uma oferta de capital, às vezes, maior, né. A população ela é poupadora. E alguém pode falar: "Ah, os japoneses são mais ricos que o brasileiro, é mais fácil poupar". Eles já foram mais pobres. Nossa, na saída da Segunda Guerra pode parecer mentira, mas é verdade, eu fui checar esses dados. Os japoneses, eles tinham uma renda per capita num determinado momento menor do que do Brasil, e a China até pouco tempo atrás, até 15 anos atrás, era menor que a nossa, e mesmo assim eles poupavam mais que nós. Existe uma cultura muito grande de poupança, coisa que não existe no Brasil, né. Então você passou o Bolsa Família de 200 para R$ 600, o que aconteceu? Explodiu o quê? O consumo de apostas, bets, tigrinhos, etc. Então, mostra que o brasileiro, na hora que você dá dinheiro para E gasta. ele gasta. Assim, o que não falta são histórias, e eu já vi, de pessoas que ganharam na Mega Sena e não tinham a cultura, e 2, 3 anos depois aquele dinheiro desaparece, porque o cara começa a gastar 200, 300 mil reais por mês. Dá para gastar esse dinheiro se Sim. o cara quiser. Então, eh, esse tipo de cultura que não existe no Brasil faz com que a gente tenha menos capital, ou seja, menos oferta de capital e uma demanda muito grande que vem do governo. Quando você tem pouca oferta e muita demanda, o preço aumenta. O que que é o preço do dinheiro? É os juros. Então, eh, a gente tem que, para resolver os juros do Brasil, a gente tem que atuar em 2 frentes. Primeiro, reduzir o déficit público. E segundo, e é um trabalho que a Genial, a Suno, outras empresas fazem, que é um trabalho lento e de longo prazo, de conscientizar as pessoas da importância da poupança. Não é só importante para o país, é importante para você. Quem quer depender do INSS? É. Que eu, na minha opinião, ainda é insustentável. É pouco e vai ser menos ao Não, longo. a Alemanha agora já quer aumentar o Alemanha, Uhum. Alemanha, o país que o pessoal fala: Mínima, né, "Não, da é aposentadoria. austericida, ele não gasta, tem que gastar mais", mentira, tá fazendo Sim, forma esse Pira problema. é pirâmide etária, né, assim, não tem como fugir, né. Esse é um dos desafios da democracia, né, assim, você tem vários interesses, e você tem o interesse dos mais velhos e da atual força de trabalho. E, os mais velhos querem benefícios, e os mais novos não querem pagar esses benefícios. E daí o que acontece? Divide o país e joga para a próxima geração, que é quem não está na mesa, quem não está votando. Só que essa conta está começando a chegar em todos os lugares do mundo, né. Esse é o problema da democracia. A próxima geração não vota, né, Uhum. porque se votasse eu ia falar: "Não, eu não quero pagar essa conta que vocês estão jogando para mim". Então, esse é um problema que está começando a estourar em vários países do mundo que seguiram esse modelo de É. pirâmide.